Amém. Vamos ler juntos esses versículos que estão ali no roteiro. Eu não coloquei o 31 inteiro, né? Você sabe que a gente tem um limite de espaço nesse roteiro, então a gente dá uma enxugada aqui no máximo possível. Vamos ler juntos? Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Vamos sentar? Uau! Que declaração de Jesus. Aqui no TCL a gente, não só aqui, mas sobretudo aqui, a gente estabelece nossa linha doutrinária, a visão da igreja. Então é essencial que você esteja aqui. E hoje a gente vai falar sobre a questão do divórcio e de aliança. Mas antes da gente começar a falar, eu quero que você olhe para essa pergunta aqui. Segundo o seu entendimento, qual o maior objetivo de Jesus ao fazer essa abordagem a respeito do divórcio? Ele fez essa abordagem. Qual que você acha que é o maior objetivo de Jesus ao fazer essa abordagem? Quero que você escreva aí uma resposta, a sua resposta, segundo o seu entendimento. Ok. Gente, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Esse é um assunto bem complexo e a ideia não é dar todas as respostas e entrar em todas as questões, mas, enfim, o que é nítido e claro na palavra de Deus é o que a gente quer falar aqui. O divórcio é uma das questões mais controvertidas. Essa é a palavra da lacuna. Ao longo do tempo, tem havido discussão sobre o divórcio por teólogos, sociólogos, legisladores, de alguma maneira, por toda a sociedade. É um assunto muito discutido e é inegável isso. Mas qual que será o nosso enfoque aqui? Vai ser o bíblico. A gente é a igreja de Jesus e, como igreja, a gente precisa ter o nosso posicionamento. Tá? Então, temos que ter o nosso posicionamento. E não temos aqui a intenção de discutir todas as linhas de interpretação, as particularidades de cada caso, mas, à luz da Bíblia, vamos lidar com questões fundamentais que nós julgamos ser muito pertinentes para a nossa realidade. Nós vivemos em um mundo em que o divórcio fica uma coisa simples, comum, qualquer coisa divorcia. Não deu certo, não gostou, achou ruim. Não tem problema, divorcia. Hoje o divórcio de alguma maneira, é fácil, né? Lógico que tem algumas questões, às vezes, mais complicadas, que se estendem mais juridicamente, mas, se quiser, vai lá e acaba. Ficou tudo muito fácil. Em função de que o divórcio se tornou tão fácil na sociedade, no inconsciente e até mesmo no consciente da sociedade, o compromisso, a força do compromisso conjugal diminui muito. E muitos já se casam pensando na possibilidade do divórcio.
Então, é assim que está na sociedade. Os referenciais mais conhecidos da sociedade acabam se divorciando. Quando tem uma celebridade que estende o casamento por mais tempo, é uma raridade. E isso acaba virando o padrão da sociedade. No entanto, a Bíblia não ensina assim. Não é assim a vontade de Deus. Jesus, ele fala sobre o divórcio como uma questão muito séria. Ele não lida com isso de maneira banal. Divórcio, para que haja um divórcio, é preciso que antes tenha um casamento, e um casamento que acabou surgindo dificuldades e problemas. E é isso. Hoje, em função da facilidade do divórcio, é mais uma questão que gera uma leviandade no relacionamento conjugal. Mas quando nós olhamos na Bíblia para a união conjugal entre um homem e uma mulher, fica muito claro na Bíblia, e a Bíblia diz que é uma aliança. Tem algumas questões muito fortes. Jesus disse, não são dois, mas sim uma só carne. Não são dois, uma só carne. Mateus 19:6. Isso é uma união, é uma unidade muito forte. Malaquias, que é um livro que fala sobre isso, capítulo 2, versículo 14, diz, o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, a mulher do seu acordo matrimonial ou da sua aliança. Lá no hebraico, é isso que significa aliança. E essa palavra aliança, essa palavra deriva da palavra cortar. Aliança tem um corte. Quando há um corte, há sangue. E o casamento é uma aliança de sangue. Como assim? Quando um homem e uma mulher se relacionam sexualmente, microfissuras, ou seja, pequenos cortes, acontecem. Tanto em um como em outro. Tanto no órgão sexual masculino como feminino, eles se tornam um. E o sangue de homem e mulher se misturam. Isso se constitui em uma aliança de sangue. Para Deus, as alianças, e sobretudo as alianças de sangue, são sagradas. Está aí mais uma razão, porque a Bíblia lida com essa questão sexual tão séria, que o mundo está banalizando. Pode transar à vontade, pode fazer como quiser, com quem quiser, do jeito que quiser. Não. E é por isso também que Deus diz por meio de Malaquias 2,16, ele diz, eu odeio o divórcio. Eu odeio o divórcio. E, diante de tudo isso, qual seria a minha resposta para essa pergunta lá do começo do roteiro? Segundo o seu entendimento, qual é o maior objetivo de Jesus ao fazer essa abordagem? O objetivo de Jesus, essa é a minha resposta, o objetivo de Jesus ao fazer essa abordagem sobre o divórcio, certo? O divórcio ali, né? É, sobretudo, evitá-lo. Evitá-lo. O objetivo
de Jesus é evitar. Ele falou sobre isso para que o divórcio fosse evitado, para que houvesse todo o esforço para que ele fosse evitado. Jesus disse, portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. E como é que se dá essa união? Essa união acontece em parceria, Deus em parceria com o homem. A maneira que Deus deu aos homens para se unirem, para que eles se unam, é por meio da relação sexual. Na relação sexual, um fica dentro do outro. É aliança, é a união. E Deus criou isso, e quando ele enxerga isso, ele enxerga aliança. E aliança para Deus é algo muito sério, união. O que Deus uniu nesse compromisso conjugal, que o homem não o separe. O divórcio é muito nítido, de maneira muito clara, ele não é a vontade de Deus. O divórcio nunca foi a vontade de Deus. Os danos que ele causa em uma família, e como consequência na sociedade, são enormes. Aqui tem gente que é filho, filha de pais divorciados, e você sabe a dor que isso causa. Sei que também temos pessoas divorciadas aqui e que conhecem a dor do divórcio. E quando a gente fala nisso, e é um assunto que dói, é um assunto sério, e quando a gente lida com essas questões, não minimizamos a dor e nem desconsideramos a dor dos que passaram por esse tipo de problemas, ou que estão passando. Não há uma falta de misericórdia, mas a dor, as dificuldades não podem, não devem nos fazer negociar os princípios bíblicos. E é disso que a gente está tratando, a gente está olhando para isso. Divórcio, aliança é coisa séria. Deus não quer alianças quebradas. Lógico, salva as alianças feitas com demônios, enfim, essas coisas todas que a gente sabe, esses outros tipos de aliança. Mas uma das perguntas que muitas pessoas fazem, e talvez que mais se ouça sobre o divórcio, é: quando a Bíblia permite o divórcio? E essa fica sendo, de repente, a maior curiosidade das pessoas. Divórcio é uma separação que permite um novo casamento. Quando é que a Bíblia ela permite o divórcio? Mas eu digo que a pergunta que eu mais gostaria de ouvir é: como posso evitar o divórcio? Essa deveria ser a pergunta mais ouvida. E não, quando a Bíblia, como é, o que ela permite? Mas, enfim, a Bíblia fala sobre isso, Jesus falou sobre isso. Nesse texto que nós lemos, e ali fala sobre a questão do marido com relação à mulher, mas não quer dizer que é só marido em relação à mulher, sobretudo na época, certo? Jesus coloca isso porque os divórcios eram por iniciativa dos homens, né? Então, ele usa, então, a questão do homem, então a mulher, mas não quer dizer que é só homem e mulher, pode ser mulher para com o homem. Então, Jesus ele está
falando sobre essa questão nesse texto, e Jesus declara que o divórcio pode acontecer se houver imoralidade sexual, essas relações sexuais ilícitas. No entanto, Jesus nunca disse que, quando isso acontece, necessariamente terá que haver o divórcio, não. Ele não disse, se tiver, divorcie. Não. Ele disse que, nesse caso, pode haver o divórcio. Ele coloca essa permissão que é chamada por muitos comentaristas de a cláusula de exceção. A cláusula de exceção. Se acontecer isso no casamento, quando acontece essa questão da traição no casamento, é muito difícil, é muito pesado, mas mesmo assim, é preciso lutar por uma restauração do casamento. E toda a postura da primeira igreja, eu falo em nome do pastor Eduardo, em meu nome, lideranças da igreja, a nossa direção é por restauração. Nós sempre vamos procurar isso. Os pastores desta igreja, e essa é a busca, sempre, restauração. Restauração. E muitas vezes, né, quando acontece esse problema de infidelidade e tudo mais, e fica muito difícil a situação, e muitos já querem se separar, porque a impressão é que, se houver o divórcio, vai ter um alívio. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Um alívio momentâneo de um divórcio, essa palavra, o alívio momentâneo de um divórcio geralmente representa um peso muito grande durante toda a vida. Durante toda a vida. Gente, não é fácil lidar com uma traição, com infidelidade. É terrível, a dor é terrível. E quando se está com dor, a primeira coisa que se busca é algo para aliviar a dor. Mas, sabe, esses que vão para um alívio imediato, muitas vezes, na continuidade da vida, esse peso vai ser muito maior. A mensagem geral do Sermão do Monte encoraja ao perdão, a reconciliação, a restauração, a misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos. Misericórdia. Fala sobre o perdão. A gente falou aqui sobre essa questão da reconciliação. O Sermão do Monte tem esse foco. Esse foco. Um divórcio é um dos conflitos mais sérios nos relacionamentos humanos. Mexe, uma infidelidade, sabe, geram conflitos terríveis, a dor é enorme. E daí, então, é preciso aplicar a bem-aventurança da misericórdia, da pacificação. O princípio do amor aos inimigos, do perdão, entre outros. Nós devemos de lutar sempre pela restauração conjugal. Essa deve ser a luta. E, à luz da Bíblia, o que a gente tem na Bíblia? Essa é a cláusula
de exceção que Jesus deixou. Muitas vezes as pessoas veem a Jesus com um histórico de relacionamento conjugal desfeito, tem toda uma vida lá atrás. Como fica a situação dessas pessoas? 2 Coríntios 5,17 diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, aquele que vem a Jesus, inicia uma nova vida em Jesus, os seus erros do passado perante Deus ficam cancelados. Diante disso, é possível entender que a constituição de um novo relacionamento, de uma nova vida, fica viável, fica liberada em função de que o passado foi apagado. No entanto, mesmo assim, se houver a possibilidade de um resgate, eu sei que cada caso é um caso, tem os seus históricos, tem situações que não têm volta, situações estabelecidas. Então, ok, que se veja essa possibilidade também. Mas, fora disso, olha, tem uma violência, tem risco de morte, se ficar junto, vai, morte, essa mulher vai morrer na mão desse homem que é violento. E daí a gente não vai dizer fique e morra, não é isso, a gente não quer colocar a vida de ninguém em risco. No entanto, à luz da palavra de Deus, ok, essa pessoa, de repente, ela tem que sair de casa, mas, à luz da palavra de Deus, o que daria a permissão a um segundo casamento seria a imoralidade sexual. E hoje, muita gente, por qualquer coisa, está separando. Porque esse cara não toma banho, é fedido, não aguento. Como é que eu vou viver com um homem desse? Todo dia vai para a cama fedido, não aguento, vou pedir o divórcio. Jesus não disse que se o cara não tomar banho, você pode divorciar. Incompatibilidade de gênero. Gente, não tem na Bíblia. Mas eu não sabia dessas coisas. Pois é, teria que ter sabido. Teria que ter visto antes. É para isso que existe oração, palavra de Deus, ouvir o Espírito Santo. É por isso que tem namoro, noivado. Mas, sabe, tem muitas coisas que, de repente, não tem como ficar junto e há uma separação com tudo. Diante dessas questões, um novo casamento, à luz da Bíblia, a gente não encontra isso. Mas é vítima, olha o que acontece. Gente, e é o que eu disse, eu não estou negando a dor das pessoas, a realidade de situações difíceis. E nós, pastores, ouvimos histórias muito tristes. E que o nosso coração fica muito partido. Mas, gente, se a gente não encontra na Bíblia, nós não podemos dizer, vai. O nosso compromisso é com a palavra de Deus, nosso compromisso é com as Escrituras. Então quer dizer que eu vou ter que viver com essa coisa aqui o resto da minha vida? Vou ter que engolir, ficar aí sofrendo o resto da minha vida? Então busque melhorar, procura melhorar. Deus é Deus de milagres. Lute por uma construção, faça o teu melhor. Sabe, hoje o
Uma outra questão é que tem havido muita separação. Certo? Pessoas com algumas dificuldades, alguns problemas de bipolaridade, depressão, outras coisas assim. Essa questão de bipolaridade, às vezes, gera até violência. Existe recurso, inclusive, divino e médico para isso. E tem muita gente que se recusa a tomar uma medicação usada pelo médico que traria um equilíbrio para ela e ela conseguiria viver bem. Mas que se negam a isso. E que o casamento tem sido destruído por conta disso. Mas veja bem, isso não é razão. À luz da Bíblia, a gente não tem como dizer, não, separa e casa de novo. Não é isso que a Bíblia diz. E daí talvez alguém diga, eu que disse, cada caso é um caso. Talvez alguém diga, olha, mas errei, fiz isso, fiz aquilo, fiz tantas coisas e estou ouvindo isso, o que eu faço? Situações estabelecidas, sabe? E é o que a gente até conversou, até na reunião de pastores, a gente não tem resposta para tudo. Tem alguns casos que a gente não tem resposta. Mas o que a gente tem a dizer a partir dessas realidades de situações estabelecidas? Então, a partir de agora, viva diferente. Eu não sei qual é a situação, mas há certas coisas. Tem muita gente também que não quer assumir um compromisso documental de casamento, só vive junto, e por que não assumir? É claro, às vezes o marido não quer, a mulher não quer. É lógico, isso não se faz só com um, tem que ser com os dois. Mas às vezes tem gente na igreja que não quer assumir esse compromisso. Por que não? Diante de Deus tem um casamento e tem uma aliança. Gente, o apelo central dessa passagem bíblica, e a palavra é central, é evitem o divórcio. Evitem o divórcio. Esse é o apelo. Mas essa é uma situação que deve começar a ser evitada, não só dentro do casamento, mas desde o início do relacionamento, antes do casamento, com um namoro, um noivado dentro da vontade de Deus e dos princípios divinos. Grande parte dos problemas conjugais já tem o seu início antes do casamento. Antes do casamento. Se há incompatibilidades, que elas sejam verificadas e analisadas antes. São situações que têm que ser pensadas antes. São conversas que têm que acontecer antes de fazer uma aliança conjugal. Isso digo aos noivos, né? Conversem sobre tudo, coloquem os seus inegociáveis, perguntem tudo o que querem perguntar. E tem gente que diz, não, é que eu não tratei disso porque eu pensei que depois do casamento a gente ia resolver isso. A gente tem que resolver o máximo que der antes do casamento. Lidar com essas coisas. Porque depois da aliança firmada, a vontade de Deus é que a aliança que foi feita seja preservada. Eu já ouvi muita gente dizer, eu vou me divorciar, ou me divorciei, porque o meu casamento não foi a vontade de Deus, então vou me divorciar. Não era a vontade de Deus, eu que errei, Deus até me mostrou que não era para eu casar com essa pessoa, eu casei. Não era a vontade de Deus, então eu posso me separar. Não. Sabe? Até podia ser que não era a vontade de Deus esse casamento, mas agora não é a vontade de Deus que você se separe. Porque tem uma aliança. Se não era antes, agora é. Porque Deus não quer quebra de aliança.
E Deus está interessado em ajudar, mesmo que, teoricamente, houve um erro. Apesar do nosso erro. Deus é misericordioso. Ele sempre quer nos ajudar. Se você é casado, invista no seu casamento. Coloque a qualidade nele, por favor. O casamento não tem que ser uma coisa ruim, ficar aguentando um outro. Ei, coloca amor. Conversa, entendimento, procura ajuda. Tem ministério de casais aqui. Você não é casado, cuida. Até inclusive o pastor Josmar me avisou, vai ter curso de noivos aqui. Esse fim de semana agora. Vai casar, faz o curso de noivos. Curso de noivos tem a ver com tudo isso, com essa prevenção e preparação. Está casado? Tem dificuldades? Tem ministério de casais, tem encontro de casais, invista nisso. Você que não é casado, busque ao Senhor. Que as coisas sejam dentro da direção de Deus. Se você é casado, invista no seu casamento. Não considere divórcio. Tem gente qualquer coisa. Não, vou me divorciar qualquer... Não saia da sua boca essa palavra na conversa com seu cônjuge. Não a pronuncie. Se você ainda não casou, busque construir uma vida sentimental dentro da vontade de Deus. E hoje no TCL, a gente quer abençoar a vida sentimental de todos. A vida de casados e de não casados. Mas eu não quero casar, não tenho esse propósito. Ok. Não tem nada errado em não querer casar, mas você tem sentimentos. E nós queremos ungir todos vocês e abençoar a vida sentimental, a vida conjugal de todos vocês. Vamos ficar em pé.